Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para continuarmos a nossa série sobre os atributos de Deus. Hoje falaremos sobre a autoexistência de Deus. Antes de começarmos, queria pedir a você que compartilhasse esse vídeo com mais pessoas, ativasse o sininho, se inscrevesse no canal, deixasse o seu like também e comentasse. Peço isso para que você me ajude a alcançar mais pessoas. Nosso objetivo é falarmos de Jesus usando esse canal, alcançarmos mais pessoas, espalharmos a mensagem do Evangelho, porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo que precisamos usar todos os meios para que a palavra do Senhor seja espalhada por toda a terra. Cooperando com isso, como diz as Escrituras, nós estamos acelerando a volta de Jesus. Quando falamos da autoexistência de Deus, falamos de um Deus que não foi criado, de um Deus que não tem origem. Isso é muito difícil de nós entendermos com a nossa mente humana, limitada. Até porque tudo que nós temos contato, tudo que nós vemos, tudo que pensamos, sempre tem a ideia de onde isso veio, de onde isso foi gerado, como isso foi formado. Qual a origem disso? Isso faz parte da nossa humanidade, da maneira com que nós fomos criados. Essa pergunta por si só demonstra que nós somos criaturas e fomos criados por alguém. Ou seja, isso revela que existe alguém muito maior, muito acima, que nos fez, que nos criou. Por isso essa limitação de tentarmos entender a origem das coisas, e muitas vezes nós olhamos para Deus e também tentamos entender como Deus surgiu, de onde ele veio, o que existia antes de Deus, quem o criou, quem o formou. Mas a resposta bíblica para tudo isso é que o Deus das Escrituras é autoexistente. Ou seja, ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele não tem origem. Todos nós estamos numa esfera tridimensional, onde existe matéria, tempo e espaço. E essa realidade de matéria, tempo e espaço é aquilo que delimita também a nossa maneira de ver, de enxergar, de pensar a realidade. Mas o detalhe é que Deus, o Deus incriado, o Deus autoexistente, está fora dessa realidade de matéria, tempo e espaço. Inclusive porque ele é o criador de tudo isso. E aqui abrindo parênteses, quando nós olhamos a manifestação da encarnação de Cristo, ela se torna cada vez mais apaixonante, fascinante, que é como que se um autor de um livro, escrevendo um livro, uma obra, ou alguém que elaborou uma peça teatral, entrasse dentro dessa peça teatral, ou o autor do livro dentro da história do livro, e fosse o seu principal personagem de forma encarnada. Foi isso que Deus fez. Por meio de Jesus, ele, o criador de todas as coisas, com um plano perfeito estabelecido, desde o início até o fim, relatado nas Escrituras, ele se tornou um homem, se encarnou e veio vivenciar a realidade da história que ele criou, com o fim de nos resgatar, nos salvar, nos trazer de volta para ele. Agora, nas Escrituras, nós encontramos essa manifestação do Deus autoexistente em várias partes. Mas um dos textos que nos chama mais atenção sobre esse assunto está em Êxodo 3,14. No diálogo entre Deus e Moisés, naquele momento em que Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés ali, depois de tentar de todas as formas tirar o corpo fora para não fazer aquilo que Deus estava chamando para fazer, ele pergunta a Deus: e o que eu vou dizer ao povo, o que eu vou dizer a Faraó quando eles me perguntarem quem que te enviou? E ali Deus diz a Moisés: diga que o eu sou te enviou. Essa palavra eu sou indica tudo o que Deus é, ou ainda indica a suficiência de Deus em todas as coisas. O que Deus estava falando para Moisés é assim: diga a Faraó, diga ao povo que eu sou, ou seja, o que eles precisam, o que eles imaginam, o que eles nem imaginam, o que eles pensam, o que eles nem pensam, o que eles entendem e que não entendem, eu sou. É o mesmo que nós encontramos numa das cartas de Paulo, quando ele diz que Deus é tudo em todos. O desenrolar dessa história ali em Êxodo mostra que o eu sou, ou seja, o Deus autoexistente, o Deus de Gênesis 1, envergonhando todas aquelas entidades adoradas no Egito, libertou o seu povo com mão forte. O Deus autoexistente, não criado, absolutamente suficiente. Demonstrou naquele momento histórico e demonstra hoje a todos nós que somente Ele é. Talvez você se pergunte, por que isso tudo é importante para nós hoje? Pensarmos na autoexistência de Deus. O que isso acrescenta para nós? Primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção quando penso nessa pergunta é que entendermos quem Deus é, ou seja, a sua autoexistência. Isso já em si só nos diferencia. Nos mostra quem somos e quem Deus é. Como disse no último vídeo, quando nós olhamos para os atributos de Deus, e entre eles a sua autoexistência, isso tem o poder de fascinar os nossos olhos, de despertar aquilo que está dentro de nós, que é eterno, aquilo que um dia foi soprado por Ele mesmo, esse Deus autoexistente, nos chamar a uma conexão
íntima e pessoal e um anseio por conhecê-lo. Além disso, quando nós olhamos a autoexistência de Deus, nos conectando à verdade de que todos nós fomos criados à imagem e semelhança dele, isso aponta o quão importante é nós entendermos de fato quem nós somos. Isso nos traz significado, nos traz razão, nos traz respostas para a nossa existência. Enquanto muitos ainda hoje creem na evolução, o homem vindo de vários lugares ou de várias substâncias, ou vindo também de animais. Por outro lado, quando nós olhamos para as Escrituras e encontramos o Deus autoexistente, que é diferente de nós, que fomos criados, ele nunca foi criado. E ainda mais, fomos criados à imagem e semelhança dele, como diz as Escrituras, nos conecta a uma realidade de paternidade, a uma realidade de filiação, a uma realidade de propriedade. Em resumo, isso nos mostra que nós temos uma origem, e por termos uma origem, temos um destino. Nossa origem é Deus e o nosso destino é voltar para ele. Sobre isso, A.W. Tozer diz o seguinte: o homem, com todo o seu gênio, não passa de um eco da voz original, um reflexo da luz eterna. Quando falamos sobre esse assunto da autoexistência de Deus, refletindo, respondendo do porquê isso para nós é importante, é como olharmos os raios de sol e o sol. O sol aqui exemplificando Deus, e os raios de sol toda a criação, incluindo nós. Se tirarmos o sol, os raios de sol deixam de existir. Por outro lado, se tirarmos Deus da existência humana, o homem não tem sentido algum de existência e nem origem alguma. Mesmo que tente explicar a sua existência por várias outras formas absolutamente incoerentes, imprecisas e contrárias à realidade. A verdade é que olharmos para a autoexistência de Deus é nos reencontrarmos de fato com as nossas origens. Fomos criados à semelhança dele, fomos sustentados e dependemos dele, e só existimos porque ele existe, de uma maneira autoexistente. Porque se Deus tivesse um criador, alguém que o criou, ele não seria Deus. A Bíblia diz no Salmo 90, verso 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade e eternidade tu és Deus. Isso mostra que o Deus autoexistente sempre existiu e nunca foi criado. Pelo contrário, ele criou todas as coisas. João capítulo 1, verso 1 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Continuando o texto, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas a partir do verbo, a partir de Cristo. Que sendo Deus, sendo Filho de Deus, estava desde o início com Deus e também não fora criado. Ainda para embasar um pouco mais sobre esse assunto, a Bíblia diz em Colossenses 1, do 15 ao 19, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Esse texto obviamente está falando sobre Cristo, o Deus pré-existente, o Filho que se encarnou e veio morar na terra para nos salvar e nos libertar. E que um dia voltará para colocar tudo no lugar e reinar literalmente sobre a terra. Por fim, pessoal, olharmos para a autoexistência de Deus é olharmos para o Deus que não foi criado, que sempre existiu, que não tem origem, é ser fascinado por essa verdade, é ser transformado por essa verdade, é encontrar satisfação e respostas para a nossa existência. Além disso, é entendermos um pouco mais do porquê nós somos a imagem e semelhança de um Deus que é eterno e santo. Isso tudo nos leva a nos apaixonar mais por Ele, a despertar a nossa fome e sede de conhecê-lo mais e mais, e alimentar a nossa esperança de um dia encontrarmos o Senhor. O vermos como Ele é, desfrutarmos de quem Ele é, de uma maneira pessoal, íntima e literal. Fecho esse vídeo por aqui, espero que você tenha sido abençoado. No próximo episódio continuaremos falando sobre os atributos de Deus. Que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos para entendermos cada vez mais quem é esse Deus autoexistente. Deus te abençoe e Maranata.